A gente vai falar agora do assunto conturbado, do momento conturbado. Que, por sinal, parabéns ao Cascão, Alambrado Alvinegro, que fez uma entrevista muito incrível com o Rubão. E aí você, Augusto Melo, vocês aí do Corinthians, vocês têm que saber de quem que é Land Rover, quem que deu, se o Igor deu, se não deu, antes da campanha. Uma coisa, uma barbaridade o que vem acontecendo com o Corinthians. E a gente tem a matéria agora para vocês todos, para que Sormani, Fábio Sormani, o rei de Bauru, Jameli também, meu querido e maravilhoso Jamelico, monstro, para que a gente possa discutir aqui no apito final. Coloca a matéria, Cascão. Um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Este é o caos do Corinthians. Um clube que acumula más administrações recentes e uma dívida de 2 bilhões de reais. Na atual gestão, erros atrás de erros. Perdeu o maior patrocínio do futebol brasileiro, que virou caso de polícia. Os boletos continuam chegando, assim como os problemas. Se tornou comum jogadores acionarem o clube na justiça. Foi o caso de Gustavo Mosquito e Arthur Souza. As brigas políticas aumentam ainda mais a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que perdeu aliados. Em um período curtíssimo, 2 goleiros foram embora, o ídolo Cássio e o promissor Carlos Miguel. Coube ao jovem Matheus Donelli segurar o rojão. Nas 4 linhas, a situação não é menos desesperadora. O Timão não consegue deixar a zona do rebaixamento. Tem apenas 2 vitórias em 16 jogos no campeonato. E o pior, sem perspectiva de melhora. Com o clube mergulhado em uma crise nos bastidores e no campo, a diretoria aposta na chegada de reforços para o time se reerguer. Na sexta-feira, foi apresentado o primeiro contratado da janela de transferências, o goleiro Hugo Souza. Um clube dessa grandeza não pode estar passando por esse momento. E eu acho que é isso que a gente precisa entender a partir de agora, dentro de campo. Entender a grandeza que é essa camisa, o peso que essa camisa tem, porque isso vence jogo, isso põe a bola para dentro, isso conquista ponto. E eu vim com essa mentalidade. Um clube desse tamanho não pode estar na situação que está, e a gente vai fazer de tudo para mudar, e com certeza vamos mudar isso. Outros 3 nomes estão certos: o zagueiro André Ramalho e os volantes Alex Santana e Charles. Em um noticiário que surpreende todos os dias, surgiu interesse na contratação do italiano Mário Balotelli. A pedida do atacante, 2 milhões de reais por mês. Com tantos problemas que não cabem num VT, o Corinthians se agarra às últimas esperanças. O apoio sempre fundamental da Fiel e a mais uma troca de treinador. O argentino Ramon Dias chegou. Os treinamentos têm sido incríveis, uma intensidade muito alta, que eu acho que é isso que a gente precisa, de muita vontade, muito duelo, e eu tenho certeza que vai ser assim dentro de campo, é o que o treinador pede. É o 3º técnico da temporada, antes Mano Menezes e Antônio Oliveira, além de 2 interinos. A torcida é para que ele consiga a façanha do Vasco, quando pegou o time desacreditado e salvou do rebaixamento. Haga lo que haga, Vasco não vai baixar, não vai baixar. Que o filme se repita para Fiel ter um pouco de paz. O senhor, mano, eu sempre te vejo no placar, né? Jameli também fazendo jogos, como fez ontem também na TV Cultura, com o Gil Arruda, menino de Pindamonhangaba maravilhoso, a Lívia Nepomuceno também no Bora Brasil. Né, esse fato do Corinthians, ele é um fato, não é só do campo, no meu ponto de vista como apresentador e comentarista e ídolo do Corinthians. É um fato que extrapola aquilo que a gente sempre criticou. Sormani, quando estava escrevendo nos seus jornais, né? Como virou comentarista, você, Jameli, como jogador, depois gerente de futebol, eu como jogador, gerente de futebol, a Lívia também, né, como apresentadora que o é. E aí você fala assim, pô, a gente está acostumado olha, tem que ter planejamento, olha, as pessoas têm que pensar mais na base, esse papo furado que todo mundo fala, né, que a gente sempre fala, mas que eles nunca fizeram para isso, né? E hoje quem faz é o Palmeiras. Quem muito fez foi o Santos. Quem muito fez foi o Vitória. Quem muito fez de uma época foi o Flamengo. Quem muito fez de uma outra época foi o São Paulo. E o do Corinthians, quando vem Polícia Federal, quando vem um jogador que jogou 26 jogos e ele tem 50 milhões de euros de multa, e aí o presidente do clube, do Ilho, passa para 4 milhões, sabendo que o seu maior ídolo vai, de um ano depois, ele vai parar ou ele vai ter que renovar o contrato dele. Aí entra o presidente novo, que é Augusto Melo, que até hoje ele só mentiu.
Ele só mentiu. Ele não contou nenhuma verdade até hoje, no meu ponto de vista. E muita gente acreditou ele, democraticamente ele ganha uma eleição. Que era para ganhar outra, perdeu por causa de 100 votos vitalícios, ganha outra, e que a atual diretoria deixa o André Negão para dar continuidade à renovação e transparência, que só acabou com o Corinthians. Olha que loucura. Aí vem o diretor de futebol, vai embora 3 meses. Aí vem o maior patrocinador, que é a Vai de Bet, 360 milhões, que não tinha intermediário, aí depois teve 25 milhões, pum, virou um forfé. Eu perdi a PixBet, que é do Flamengo, que é uma bet, que é patrocinadora final do Flamengo. Eu perco ela, aí quase eu perco a ESE Seguros, aí eu perco, aí 2 jogadores pequenininhos. Eu estou dando um contexto geral para vocês falarem o que vocês quiserem, porque está tudo na minha cabeça, porque eu sofro diariamente com isso. Eu não sofro como apresentador nem como comentarista, eu sofro como ídolo. Eu sofro como torcedor do Corinthians, que eu sou, e minha mãe também. Eu e minha mãe, a gente fica conversando, a gente chega a chorar, cara, de ver o Corinthians nessa situação. Mas eu não vou chorar aqui, não vou fazer isso. Mas a situação do Corinthians hoje é deprimente, como o Santos fizeram com o Santos, como fizeram com o São Paulo, como fizeram com o Bahia, como fizeram com a Ponte Preta, como fizeram com o Guarani, como fizeram com o Quinjaú, como fizeram com o Noroeste, fizeram com todos os clubes. Com o Internacional, não tem. Mas o Corinthians chegou num momento que eu não sei qual é a saída. Aí você pega um presidente, aí o diretor sai o diretor jurídico, sai o diretor de marketing, sai o Vilarão, sai o outro, ninguém serve. Sai o outro menino agora, que eu acho, que eu não sei o nome dele, parece o Richard Gere lá, que é da assessoria também. Esse nome dele. Né? Aí tudo isso... Já da Globo, né? Tudo isso voltou... Ivan Andrade. Aí tudo isso vem a parte técnica. Aí eu contrato 9 treinadores, aí eu mando embora todo mundo. Aí a campanha do Augusto Melo era não gastar mais, não trazer jogadores acima de 30 anos. Aí vem essa mentira do Balotelli, né? Mentira no sentido de querer contratá-lo, porque eles estavam tentando, e é verdade que há um interesse. E tudo isso, juntando tudo isso, a torcida vem, xinga, arregaça, quer bater, papapá. Aí depois vem a torcida, dá uma cartilha no sábado para os jogadores, que eu vi. Aí vai vir com amor. A torcida do Corinthians nunca vaiou o time, em nenhum momento. Diferentemente de quando eu jogava em você, Jameli. Aí eu fico pensando, falei, qual é o trilho? Qual é o caminho? Qual é a rua? Qual é a visão de um presidente que extrapolou todas as visões de todos nós, como os apresentadores, comentaristas, porque a gente sabe tudo, porque eles falam pra gente.